Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Antepenúltima rodada do torneio de candidatos, reta final, meus amigos, reta final. E olha, eu voltei agora da academia e vou direto mostrar aqui pra vocês, né? Rafa, sem tomar banho? Sem tomar banho mesmo. Vocês estão sentindo algum cheiro? Vocês estão sentindo um cheiro estranho? Não estão, né? Então, é por quê? Porque eu uso as camisetas da Insider Store. Você pode ir para academia, pode correr, pode ir para o trabalho. Camisetas anti-odor, camisetas tecnológicas, antibacterianas, né? E é verdade isso, de fato eu voltei da academia. E você não fica nem com aspecto de suado, né, mulher? Essa aqui eu babei. Mas tirando isso, tomei uma aguinha aqui agora. Tirando isso, você não fica com as... Aliás, é bom que vocês vão ver evaporar rapidamente aqui, ó. O teste já vai ser feito aqui no vídeo, né? A camiseta tem a tecnologia que promove a rápida evaporação do seu suor, o que é fantástico. Além de tudo, você não precisa passar, que é uma vantagem muito grande, né? Para o seu dia a dia, é fácil de escolher, é o básico com tecnologia. E a boa notícia, meus amigos, é que para a galerinha do canal Xadrez Brasil, tem desconto aqui utilizando o cupom aqui que tá aqui na tela. Que é isso, Rafa? Tu vai quebrar aí o estúdio? Calma aí, pessoal. Só esqueci de colocar aqui a plaquinha, né? Esqueci de colocar aqui a plaquinha da Insider. Então é isso, vocês utilizando o cupom aqui que tá na tela, Xadrez12, vocês além de tudo garantem um belo desconto aí nos produtos da Insider, tá bom? Agora, Rafa, vamos lá pro vídeo, a gente quer ver as partidas, tá bom? Vamos lá, né? Estamos aqui então, o que a gente vai ver hoje aqui? Hikaru Nakamura, vamos começar com o Hikaru Nakamura contra o Firuja, hein? O Hikaru Nakamura que vem dando uma subida aí na tabela, deu uma reagida no final, vai jogar contra o Firuja que anda batendo o sapato ali também. Vamos ver como é que vai acontecer essa partida. Hikaru Nakamura abre com o peão do rei E4. Temos aqui E6, a defesa francesa, jogada pelo francês Alireza Firuja. O Firuja é um jogador iraniano, mas ele joga pela França atualmente. D4 desse, não é por isso que ele tá jogando a francesa, mas só uma coincidência. Peão toma, cavalo F3, bispo D6. E agora C4. Atacando o centro diretamente, o Firuja desenvolve uma peça protegendo. C5, atacando... Tá na moda agora esses ataques aqui. Tudo que era condenado, né? Hoje em dia a turma vai experimentando, vai vendo com a engine ali, faz uns estudos, falando, não dá pra jogar, vamos jogar. Então aqui... bispo em E7 foi jogado, dama em A4 com cheque, quer dizer, jogou C5 e saiu dando cheque, né? Você vê como é que o xadrez evolui, né? Isso aqui era condenado. Se você fizer isso aqui no xadrez na escola, o professor vai falar, vai falar pra mãe, desculpa, seu filho pode continuar vendo as aulas aqui, mas você sabe, né? Não tem futuro, não. Só o Hikaru Nakamura, ele é só o Hikaru Nakamura. A partida seguiu com bispo D7 e agora dama C2, a dama volta em segurança. Rack, bispo E3, cavalo vem pra C6, cavalo desenvolve aqui em C3. B6 foi jogado atacando e bispo em E2, não se preocupando com o peão. Toma, que ideia é essa? A partida seguiu com o cavalo B4, primeiro atacando a dama. Mas por que não peão toma e criar já um peão passado, dar garfo? Não tem garfo aqui? Não tem garfo nenhum por enquanto, né? Aqui simplesmente toma, mas poderia sim seguir dessa maneira também. É uma maneira bastante interessante de seguir jogando, onde as pretas de repente entregam o peão aí com ataques bem perigosos, né? E recuperam, viu, esse peão. Seria bem interessante jogar dessa maneira. Mas aqui o Firuja preferiu jogar diretamente com o cavalo B4. Dama vem para D2, bispo F5, com pressão agora aqui em C2. Torre vem para casa de C1, cavalo G4, caro Firuja. Firuja tá vindo para cima sem dó nem piedade. Bispo F4 foi jogado, peão toma, bispo toma. E agora, Hikaru Nakamura ficou com um peão a menos. Calma, Rock foi jogado. É bizarro, né? É bizarra essa abertura aqui que o Nakamura tá jogando. Torre em E8 foi jogado A3, ataca o cavalo. E agora o Firuja vai para essa ideia de D4, atacando também o cavalo do Naka. Cavalo B5 foi jogado. Cavalo atacado, bispo atacado, peão de C7 atacado com duplo. E agora, como é que faz aqui, Firuja? D3 jogado pelo Firuja. Aqui a gente sentiu já que o clima tá tenso, né? Realmente a pancadaria pesada acontecendo aqui. E agora... todo tipo de lance é possível. Os computadores preferem salvar o bispo aqui com D1. Hikaru Nakamura vai para um lance que se deixar pensando mais aí o computador, talvez ele goste mais. Torre por C5, captura uma peça, ataca outra e mantém o peão de C7 atacado. E agora, Firuja? D por E2 foi jogado pelo Firuja, atacando a torre, provocando a reação. Torre em E1 foi jogado e agora cavalo D3.
Que partida é essa, meus amigos? Ricardo Nakamura segue capturando o bispo. E agora nós temos cavalo por E1, cavalo por E1, dama por D2, bispo por D2. Bora jogar essa posição aonde Ricardo Nakamura tem um bispo e um cavalo por uma torre, o que costuma ser um pouco melhor. No entanto, as pretas têm um peão passado avançado, nada claro. A partida segue com torre de A em D8. E agora, Naka, bispo C3 foi jogado torre D1, isso é assustador. F3 dá a casa de F2 para o rei, o bispo continua protegendo o cavalo. Cavalo vem para a casa de E3, que medo. E agora a torre está atacada e o que jogar? Ricardo Nakamura vai para o absolutamente melhor lance da posição, cavalo por C7, olha a complicação, porque agora a torre E7, o cavalo está atacado e a torre também está atacada, mas agora a torre C5 protege aqui o cavalo, que loucura. E o cavalo está controlando também a casa de D5, porque tudo que as pretas querem é eliminar esse bispo daqui, porque aí já era a posição do Naka. F6 foi jogado, bispo vem para B4, rei F7, H4, H5, rei chega finalmente em F2, dá um suporte para o cavalo, coloca contato no peão e também no cavalo. A partida seguiu com torre B1, pressiona o peão, cavalo D5, dá um duplo nas peças e agora cavalo D1 jogado pelo Firuja, evitando as trocas. Rei vem para G3, torre em E5, crava aqui o cavalo, de certa forma amarra também a torre na defesa do cavalo. Cavalo D3 foi jogado, torre atacada, e agora? Torre volta para a casa de E8, por enquanto a casa de promoção bem controlada. Bispo em E1 foi jogado e agora cavalo por B2, o Firu já vai para o contra-jogo, meus amigos. Torre B5 crava o cavalo, isso é que é luta. Torre D1 escapa com a torre, torre por B2, torre por D3, recupera a peça. E aqui a gente tem ainda uma posição muito difícil. A gente continua tendo duas peças por uma torre. No entanto, esse peão passado sobreviveu até agora e pelo visto vai sobreviver bastante. Torre B7 cheque, rei vai para F8, cavalo F4, ataca a torre. Torre por A3 e agora as pretas têm mais um peão passado. Rei F2 jogado pelo Ricardo Nakamura e o computador não sabe dizer quem tá melhor e por quê. Só sabe dizer uma coisa, a posição é cheia de luta para os dois lados. A partida seguiu com A5, o Firu já dispara o peão passado, torre em A7 tenta parar o peão, torre A4, cavalo atacado. G3 faz a proteção no limite, mantendo o contato para cima do peão e agora G5 incentivando o cavalo a sair daí. Peão toma e agora cavalo por H5 foi jogado pelo Ricardo Nakamura e não cavalo por peão passado por conta de torre A2 e não há defensa. No defense, no defensas, não tem defesa para cima desse cavalo. Por isso, o cavalo por H5 foi jogado pelo Ricardo Nakamura, torre em E5 e agora temos G4, protegendo o cavalo, bloqueando a torre, paralisa o peão. E como é que faz aqui com essa pressão toda? Rei E8. Cavalo G7 com cheque, rei F8, o cavalo ganha o posto de F5, torre A2, torre A8 com cheque, cavalo D6 com cheque, cavalo C4, bela manobra de Ricardo Nakamura. No entanto, o Firu já é guerreiro, segue com torre B5, segue protegendo o seu exército. Torre por A5 foi jogada, não esqueçamos deste cara. Torre toma, cavalo toma, rei D5, mas depois de simplesmente rei E3, meus amigos, que loucura, hein? A Lireza Firuja abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, né? Não dá nem para tentar sacrificar aqui, porque quando promoveu o bispo volta, né? Capturando a peça, e aqui... O que mais pode jogar, né? As brancas aqui chegaram muito perto, já esse peão vai cair, né? Então, por exemplo, aqui a torre poderia jogar tentando restringir aqui os movimentos do cavalo. Você pode seguir aqui com o bispo C3, por exemplo, atacando aí a torre. Aqui, ó, o Rafa vai estragar aí daqui a pouco, hein? Aqui não tem torre B3, né? Cravando, teria que jogar talvez um rei C5. Rei C5 é interessante, porque você não pode tomar por causa da promoção. Mas aqui... Talvez o quê? Rei D3, tá bom, vai, vamos ver a continuação do computador aqui. Bispo D2 é mais natural, né? Bispo D2 já ganha, né, pessoal? Aqui vai capturar o peão, né? Então, aí, vamos no simples, não vamos na linha da engine, não. Vamos no simples aqui. Bispo D2 e o peão vai cair. E por isso a posição é completamente vencedora para as brancas.
Hikaru Nakamura conseguiu a vitória na 12ª rodada. Vitória! Vai subir na tabela. Vamos ver que essa rodada pegou fogo. Bora a próxima partida. Fabiano Caruana contra Vidit Gujirati. O Caruana ainda tem chance de lutar pela liderança. O Gujirati, claro, quer pontuar, quer oferecer resistência, ele também tá na luta. E4, E5, cavalo, vem, cavalo vai. Bispo C4, abertura italiana. Bispo C5, a variante de Ocopiano. O Rock, cavalo F6, ataca o peão central. D3 protege. D6 também protege o peão central, dá liberdade para o cavalo poder perseguir o bispo. Por isso o C3 foi jogado. A6, A4. E aqui bispo fica estocado em A7. Cavalo do Caruana vem para o jogo. Rock, H3 controla G4. Cavalo manobra para a casa de E7, muitas vezes de olho na casa de F4. Torre em E1. Esse lance da casa de F1 para ele cachorro. Cavalo G6 foi jogado A5. C6. Temos bispo B3. Torre na coluna E, D4. Ganhando centro, centro clássico, D5. As pretas também querem o seu lugar ao sol. A partida segue com o peão toma, cavalo toma, torre toma, peão toma, torre toma, dama toma, cavalo toma. Muitas trocas aqui e no final dessa confusão a gente tem ainda par de bispos, cavalo, cavalo. 3 contra 3 na ala da dama, 3 contra 3 na ala do rei. Estrutura de peões bem simétrica, segue o jogo com equilíbrio. Bispo C2, já um ataque na ala do rei. Bispo E6, cavalo vem para F3 e as peças vão chegando. Dama vem para D7 e C4, tira o cavalo daí. Cavalo vai para casa de E7, bispo E3 combate as casas escuras. Bispo toma, dama toma, torre na coluna D. Dama vem para C5, opa. Pressão aqui, a dama tá amarrada na defesa. H6, aquela profilaxia necessária. B3 solidifica a proteção do peão. Dama vem para C7 e torre na coluna E. E agora o bispo aqui não pode se mover. Rei F8 traz mais uma proteção para o cavalo. Torre em E3, uma subida de torre. O que será que está querendo? Uma subida arriscada, perigosa, uma vez que a casa de H2 está dominada, hein? Cuidado, qualquer checkmate aí na fileira do fundo pode ser mate. Rei E8 foi jogado. Dama passa para o outro lado para a casa de H5. Ameaçando o quê? Ameaçando capturar o bispo. O peão agora está cravado. Por isso, Rei F8 protege o bispo. Dama em C5 passa para o outro lado. Rei E8 propõe o empate. Caruana não quer empatar. Ele tá jogando torneio de candidatos, ele quer ser campeão do mundo, aqui é confraria. G4 foi jogado pelo Fabiano Caruana. Dama vem para F4, fica aqui cutucando, aqui fica muito próximo das peças. Rei G2 faz a coesão. Torre D7. Torre vem para casa de E4, dama atacada, volta. Dama vem para E3, Caruana não quer trocar peça. Gujirati segue com C5, torre em E5. Caruana vai fazendo aquelas partidas a la Karpov. O Gujirati vai tentando também mostrar todo o seu xadrez. Cavalo C6 foi jogado, torre atacada vem para D5. Que lance é esse? Tirando proveito da cravada. Dama vem para casa de C7, foge, mas agora cai o peão de C5. Gujirati de repente começou a sofrer os ataques aqui sutis de Fabiano Caruana. A partida seguiu com torre em E7 e agora a dama sai da frente aí da torre. Dama vem para D6, torre atacada, vai lá para casa de H5. O lance do Caruana. F6 foi jogado, bispo cheque. Rei vem para casa de D8 e agora o Fabiano Caruana fez esse lance aqui porque ele tem que tomar cuidado com essa torre aqui. Ele tá tentando proteger isso aqui porque tá difícil aqui para a vida para essa torre, né? Ela não tem perspectiva de futuro. Dama em E3 foi jogado, rei C8. Dama vem para casa de B6, rei B8. Torre ganhou uma casa aqui em C5. Bispo D7. B4 vai avançando com a maioria na ala da dama. Que perigo! Como é que para isso? Dama em F4 vem para o contra-jogo, mas agora Caruana poderia jogar o super ultra natural. Se você perguntar para 1000 pessoas que estão assistindo aqui agora ou mais, na verdade muito mais, qual lance você jogaria? Eu acho que a grande maioria ia bater o olho e sem calcular muito ia falar B5, e de fato é o melhor lance, mas o cara é tão genial, o Caruana, que ele viu outras coisas aqui, né? Ele tá preocupado com esse sacrifício aqui, ó. Vamos analisar. Se B5 fosse jogado e bispo por peão, eu creio que tenha sido esse o receio de Fabiano Caruana. As brancas têm um lance surreal nessa posição, um lance vencedor, cavalo G1, né? Não dá pra culpar o Caruana por não ter encontrado isso. A verdade é que a gente viu pouco, né? Quando a gente vê nessa posição B5 é porque a gente não tá
percebendo o bispo por G4. Então a gente acerta na sorte, né? Mas pega de surpresa e aqui teria que encontrar cavalo G1 protegendo em H3, protegendo em F3, mantendo o cavalo atacado. E aqui sim a gente pode dizer que depois de bispo C8, por exemplo, as brancas têm aqui uma posição vencedora, mas teria que achar essa linha. Caruana prefere jogar sólido, joga com bispo em F5, computador não gosta com força, a partida segue com bispo toma, a torre toma, mas é aquela história, se o Caruana tá enxergando que ele vai ter alguma vantagem e que dessa vantagem ele vai espremer algum suco, ele vai para cima dessa linha. A partida seguiu com dama C7, propondo trocas, dama C5, Caruana carpovou, a partida seguiu com torre E4 e agora dama D5, manobras sutis, torre atacada vem para E2, B5 ataca o cavalo, deixa o peão de A fraco mesmo. Cavalo por A5 foi jogado, mas agora o cavalo ganha a casa de D4, né? Aqui vários lances são possíveis, o computador fica em dúvida se quer jogar um dama G8, se quer jogar um B por A6. O Caruana, daqui a pouco o computador concorda com o Caruana aqui com esse lance cavalo D4. Atacando a torre, torre vem para B2, B por A6. Temos agora o lance cavalo C6 combatendo o poderoso cavalo. Mas agora Fabiano Caruana segue com dama G8. Que masterpiece do Caruana, né? O cara realmente, quando cai nessas posições, assim, né? Nessas... com manobras, com lances posicionais, né? Tudo mais, é muito difícil mesmo. Ele vira o Karpov. Cavalo D8 foi jogado, torre D5 ataca o cavalo. Aqui rei em A7 foi jogado. Puxa vida, rei A7 é aquele lance dramático, né? É aquele lance que o cara já sabe que perdeu, mas não aceitou ainda a derrota. E depois de torre por D8, meus amigos. Gujarati. A gente vai sentindo por eles que vão perdendo nesse momento, né? Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Gujarati é um guerreiro, tá fazendo um torneio lindo. Mas o Fabiano Caruana mostrou aí também o seu jogo, né? Fez um jogo extremamente preciso, com manobras maravilhosas, uma verdadeira masterpiece de um jogo posicional de Fabiano Caruana, garantindo também pontos, subindo na tabela. A gente daqui a pouco vai ver esse ranking aí, que loucura. Bora para a próxima partida. Abazov contra Gukesh, meus amigos. Será que o Abazov vai estragar os planos do garoto Gukesh, o menino de 17 anos? Cuja barba é maior que a sua. Sim, sim! Vamos dar uma olhada então aqui. Abazov segue com D4. Gukesh está lutando pela liderança. Cavalo em F6. C4, E6. Cavalo vem para C3. Bispo B4. Ninzo Índia. Dama C2, H6. Cavalo vem para F3. Bum. C5 ataca o centro. Peão toma. Cavalo A6. Fino, né? Fino. Os caras têm muito preparo. O Gukesh extremamente preparado para essa linha. O Abazov já está gastando um pouco mais de tempo, mas vai para o melhor lance da posição G3. Temos aqui cavalo por C5, imediatamente bispo G2 foi jogado agora pelo Abazov e cavalo de C em E4 aqui pelo Gukesh. Belo preparo, até agora ele não gastou nada de tempo. O Abazov já coloca um lance natural aqui, simplesmente faz o roque. Cavalo toma, peões dobrados aqui. Né, o Gukesh conseguiu alguma coisa, o Abazov não tá preocupado. Gukesh segue com um bispo C5 e agora E4, ganha bastante espaço no centro. Cavalo H7 jogado aqui. O que o Gukesh andou preparando, meus amigos? O Abazov vai encontrando os melhores lances. Não tá no preparo do Abazov, mas ele tá até agora fazendo os melhores lances da engine. É como se ele tivesse, né, no preparo. Torre B8 é o melhor lance da posição. Isso mostra que realmente, cara, pro Gukesh tá aqui acertando esses melhores lances, tá com esse preparo, sabe quantas variantes ele teve que decorar ou estudar? Assim, milhares. Porque aqui o tanto de lance que pode existir, né? Então, assim, um preparo surreal aqui do Gukesh, surreal. Cavalo D2 foi jogado. Será que o Gukesh tá preparado para isso e vai pro melhor lance B6? B6 aqui foi jogado ao toque. Cavalo em E4 ataca o bispo. E agora, bispo B7, será? Bispo B7. Tá no preparo ainda do Gukesh. Vai acabar, ele vai ganhar a partida no preparo, é isso? Vamos ver. Bom, por enquanto o Abazov também tá acertando os lances, né? Mas agora o Abazov se anima aqui, dá uma empolgada, joga esse H4, provavelmente tentando tirar
o Gukesh aqui dos seus preparos, mas o Gukesh vai pro melhor lance. Agora, ele gastou aqui 15 minutos, né? Aqui também não dava pra ele se preparar contra o H4, não é possível, uma hora acaba isso aí, né? Estamos no lance 15, né? Mas ele, de qualquer maneira, vai pro melhor lance da posição, um lance bem natural, diga-se de passagem. Torre D1, Abazov vai arriscando tudo. Temos agora Bispo por E4, tá? Rafa, qual é o problema aqui desse lance? Cuidado, meus amigos, cuidado, cuidado, muito cuidado, né? Dama aqui por E5, a gente tem aqui um bispo F4, né? E o pior é que a dama não consegue nem mais defender a torre, cai uma torre limpa, né? É um verdadeiro desastre. Por isso a partida seguiu com bispo por cavalo. Dama toma e agora Roque coloca o rei em segurança. Abazov segue com o bispo F4. Torre na coluna D. E olha só, o Abazov tá com o tempo melhor do que o do Gukesh. O Abazov é o cara, né? É o cara. John Wick do xadrez. Torre D2 foi jogado e agora cavalo em F8. H5 ganha um pouco mais de espaço o Abazov. Gukesh segue com contra-jogo na ala da dama. O Abazov se livra desse peão dobrado, segue com o bispo F1, ataca a torre. A torre vem para casa de B6 e agora a torre na coluna D. Pilhou. Temos torre na coluna B, o Gukesh pilha agora na coluna B. Por enquanto o cavalo aqui, garantindo a proteção do peão. E A4, Abazov ganha mais espaço na ala da dama. Torre B3, torre D3 faz a proteção. Torre A3 ataca o peão, que no momento está garantido. Por isso, torre F3 vai para contra-ataques na ala do rei. Começou a pegar fogo. Dama C6 foi jogado pelo Gukesh. Receando ataques maravilhosos. Propõe trocas. Dama toma. Peão toma. E agora a torre de F em D3. Gukesh segue com torre por peão. E agora o Gukesh tem um peão a mais. Como vai fazer Abazov? Será que tem compensação? O Abazov sempre encontra algum recurso. Bispo G2 foi jogado, torre na sétima. Torre protege o peão de F, temos trocas. E agora a torre vem para a coluna C proteger este peão. No entanto, o Abazov segue na luta. Bispo em E4 foi jogado, A5. Bispo vem para C2, G5, peão toma. Cavalo toma, o rei vem para G2, rei G7, bispo A4, pressão no peão. Cavalo E7, C4, que luta. O Abazov vai realmente resistindo aqui. Torre B8 foi jogado, torre em A2. Bispo vem para B4, rei F3. Torre na coluna D, bispo em E3. Torre D3, rei E2. Que é isso, essa resiliência do Abazov? Torre atacada vem para C3, C5 protege o peão no limite. No entanto, você fala assim, por que não tomar o peão de C5 que está atacado várias vezes? Porque o Abazov tem cartas na manga. Ele é o John Wick. Aqui ele jogaria bispo D2 e depois bispo por A5 e segue na luta. Portanto, nesse momento, o Gukesh não captura o peão e segue com o melhor lance. Cavalo D5, trazendo o cavalo para o jogo. Torre C2 foi jogado propondo trocas. Torre toma, bispo toma. E aqui A4, o Gukesh dispara o peão. Que lance, meus amigos, que lance. Tirando proveito dos duplos de cachorro. Por isso, nessa posição, Abazov segue com rei D3. A3 dispara o peão. Bispo B3 tenta controlar o avanço. Rei G6 jogado agora aqui pelo Gukesh. Abazov segue com bispo D4, rei chega em G5, rei C4. Aonde vai esse rei? Não faço a mínima ideia. Bispo E1 foi jogado, rei volta para D3, rei G4, bispo D1 com cheque. Rei vem para G5, Abazov vai resistindo, segura o avanço do peão. O rei insiste em chegar, rei C4 de novo para... Eu não sei se ele está tentando algum tipo de afogamento. Eu não sei exatamente qual que é a ideia do rei C4. A partida seguiu com rei E4 e agora bispo D1. Temos o lance A2 dispara o peão. Por que o Abazov deixou fazer isso? Bom, por enquanto esse bispo está garantindo. Esse aqui já não faz mais. Notem que bispo B3 aqui nessa posição não funciona atacando o peão por causa de bispo por F2, capturando um peão, atacando o defensor da promoção do peão, também atacando outro peão. A posição simplesmente entra em colapso. Por isso F3, cheque foi jogado, bispo C2, cheque foi jogado, bispo B3 ataca o peão, cai o peão de G3, cai o peão de A2. No entanto, o Gukesh agora... que perdeu o peão passado desse lado, cria um pesadelo aqui. O lance H5 e o Abazov fala, eu não aguento mais. E abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. O que é essa 12ª rodada? Mais um ponto. Vitória do Gukesh. Meus amigos, tá pegando fogo, tá pegando fogo.
Vamos dar uma olhada agora. Aqui abandonou porque não dá mais. De fato, o Golcash tem um peão passado. As brancas provavelmente vão ter que sacrificar alguma peça nesse peão, né? E o rei tá muito longe para proteger. As peças aqui das negras estão melhores colocadas. Vamos para a última partida que falta dessa rodada e depois a classificação. Vamos lá. João Nepomuceno contra Ramesh Babu Pragnananda, meus amigos. Sim, João Nepomuceno, o nome em russo é Ion Nepomuceno, e ele vai jogar contra o Pragnananda. Vamos dar uma olhada então aqui. Meus amigos, lembrando, hein? O Nepo líder, Pragna tentando buscar o seu lugar ao sol. Ainda dá para sonhar, Pragnananda. E4 foi jogado pelo Nepo. E6, lá defesa francesa. Bom, D4, D5, peão toma a variante das trocas da francesa. Peão toma, os cavalos são desenvolvidos. Cavalo C3 foi jogado cavalo de G em E7 pelo Prag. E agora A3. Será que o Nepo estava preparado para esse cavalo E7 aí? Vamos ver. Bispo vem para casa de F5. Bispo E3. Temos dama D7. O Pragna não deixa claro se ele vai fazer o grande roque ou o que ele vai fazer. Nepo segue pianinho, segue desenvolvendo o bispo. Cavalo vem para G6, H4. H5 para esse peão. Cavalo manobra para D2. Bispo vem para G4 e propõe trocas. Cavalo manobra para B3. Bispo vem para casa de E7 e G3. Não tá claro, ninguém quer se comprometer por enquanto aqui com roques, grandes roques, nem nada disso. Bispo toma, dama toma. E aqui sim o Pragna define a posição do rei dele. Grande roque foi jogado. E o Nepo vai na cola. Grande roque também. Temos dama em F5 e agora cavalo A4, levando aqui peças para a casa de C5. Cavalo manobra para a casa de F8, torre D3, uma subida de torre muito violenta aqui do Nepo. Realmente levando todas as armas para atacar o rei do Pragna. Dama G4, o Pragna quer trocar peça. Nepo não quer trocar de jeito nenhum. Pragna segue com B6, controla a casa de C5, cria algumas fraquezas, é verdade, mas a posição é muito boa. Bela defesa do Pragna. Cavalo C3, o Nepo volta o cavalo. O cavalo vem para E6, temos dama em E2, e agora é o Nepo quem propõe trocas e o Pragna aceita. Dama toma, cavalo toma e o bispo vem para casa de D6. Bispo D2, dá uma recuadinha aqui com o bispo. Ganha mais espaço aqui dando suporte talvez para a casa de A5. O Pragna já ligeiro já ocupa essa casa. A4 foi jogado e agora o cavalo segue manobrando para outra ala. Torre F3, peão vem para insegurança em F6. Bispo F4, propõe trocas. Pragnananda poderia ir para um monte de troca agora, mas ele prefere melhorar aqui a posição do cavalo. Cavalo em F5 foi jogado. C3 garante de qualquer maneira a proteção do peão central. E agora algumas trocas. Bispo toma, cavalo toma, torre toma. E a gente vai ver esse final agora. Pragnananda, cavalo atacado. Manobra para casa de D6, de onde o cavalo tem boas casas para seguir. Cavalo D2 foi jogado, torre de D em E8, luta pela coluna aberta. Nepo controla agora, vai lutar pela coluna, joga rei D1, torre E6 foi jogado, torre E1, antes que seja tarde, rei D7. Se for trocar a torre, que melhore a posição do meu rei. Torre F3, temos trocas, a torre ganha coluna, o rei sai. Rei C6 jogado pelo Pragna, torre vem para F4, B5, Pragna vai ganhando a iniciativa, peão toma, rei toma, um rei bem colocado, G4, Nepo vai para o contrajogo, peão toma, torre toma, peão atacado, torre E7 garante, B3 faz aqui uma cerca aqui para o rei não entrar, no entanto A4 tenta quebrar essa cerca, peão toma, rei toma e agora rei C2, criando aqui, né, junto com o cavalo, toda uma proteção aqui e com o peão aqui, todo um bloco protegido. E a partida segue agora com o cavalo em F5. Temos torre F4, a cavalo atacado. Cavalo volta, torre G4, praticamente propondo empate. Pragnananda segue com F5, atacando a torre. Torre volta para G2, F4. É o seguinte, o empate para o Nepo não é ruim aqui, ele que está na liderança. De repente ele não quer arriscar uma posição difícil contra o Pragnananda, eles percebendo que a posição não cabe tantos riscos assim. Agora, qual é o pensamento do Nepo? O Pragna está jogando para ganhar. O Pragna não quer empatar isso de jeito nenhum, porque ele está no momento do torneio que ele precisa pontuar a reta final. E isso traz vantagem para quem? Para o Nepo. Porque o Pragnananda nessa pode fazer algum erro. Vamos ver como segue. Rei D3, cavalo E4. Cavalo toma, peão toma, rei C2. Cara, cuidado com isso, Nepo. C5, exclama, jogado pelo Pragnananda.
quebrando aí, separando os peões. Peão toma, rei B5, vai recuperar. Torre G4, ataca os peões. E3, dispara o peão. Cuidado, Nepomini, mexe, meni. Peão toma, rei D1, E2 com cheque, rei E1 no limite. Cai o peão de C5. Torre G2, ataca o peão. Torre E4, pressiona o peão de H. H5, torre E5, radarzinho. Torre por G7, torre por H5. Cai o peão de E2. E nessa posição, ambos os jogadores concordam no empate. Apesar do Nepo ter um peão a mais, esse final é completamente empatado. Se você não sabe disso, vale a pena treinar, tá bom? Vale a pena aí treinar como é que defende aqui, jogar contra seus amigos ou jogar contra um robô, essa posição, e tentar defender o empate de negras, tá bom? É um empate teórico. Meus amigos, e agora? Vamos ver então a classificação. Presta atenção nisso daqui, meus amigos. Prestem atenção nisso daqui, ó. Quem é o líder? Não sei, tem um monte. Gukesh, 7,5 pontos. Hikaru Nakamura, 7,5 pontos. Jan Nepomniachtchi, 7,5 pontos. Caruana com 7. Pragnananda na luta sim. Claro, muito difícil o Gukesh perder, né? Todos eles aqui, eu nem sei se dá, tem que ver as chaves, né? Eu não sei mais se dá verdadeiramente assim pro Pragna, mas ele ainda pode lutar por uma boa colocação, Agora, na sequência temos Gujarati, Firouzja e Abazov, né? Eu creio que a coisa tá aqui entre esses quatro. Cara, embolou muito, né? Faltando 2 rodadas, ainda tem uma disputa muito grande. Eu preciso confirmar se o Pragna ainda tem chances ou não. Se tiver, creio serem bem remotas, né? Se é que tem. Mas aqui a coisa tá pegando fogo. Meus amigos, a gente segue acompanhando o Torneio de Candidatos 2024. Espero que vocês tenham gostado das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!